Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre quinhentismo. O que significa esse nome? Esse nome nos situa nos anos 1500, século XVI, que é o ano aí da invasão dos portugueses aqui no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a costa brasileira era tomada por uma nação indígena, a nação dos povos tupi. Essas cores que vocês veem representadas aqui são os territórios de cada povo tupi. Os tupiniquim, os tupinaquia, os tupinagé, os tupinambá, que foram os primeiros povos que os portugueses entraram em contato nesses primeiros anos da dominação europeia sobre os índios. Nesse momento, aconteceu produção literária dos portugueses em relação ao que eles encontraram aqui no Brasil. Só que temos que perceber uma coisa, a história já acontecia antes desses portugueses chegarem aqui. Os índios já produziam conhecimento de mundo muito antes do europeu. O que a gente considera como, o que muitos consideram como marco inicial da literatura brasileira é a tal Carta de Caminha a respeito do que foi encontrado aqui lá na Bahia. Mas nós sabemos que a tradição oral indígena já ressignificou e significou o mundo muito antes disso. Mas, por uma visão eurocêntrica que somos obrigados a seguir muitas vezes, temos que falar a respeito desses indivíduos que vinham da Europa para o território brasileiro e escreviam a respeito do que aqui se encontrava. O primeiro elemento que a gente pode destacar é uma literatura de informação, que visava informar a metrópole do que existia ou do que acontecia na colônia. Os viajantes que eram europeus aventureiros que se embrenhavam aí nos porões dos navios, chegavam até aqui numa perspectiva de mudança de vida. Nós vemos aí um livro muito importante de um viajante chamado Gabriel Soares de Souza, que escreveu um tratado descritivo do Brasil. Lá podemos ver descrição da fauna, da flora, dos costumes indígenas, costumes que se perderiam se não tivessem sido registrados por esse português. Até porque a tradição indígena é oral, né? E eles não tinham uma escrita sistêmica como nós temos ou como os portugueses tinham. Um viajante que vale muito a pena a gente citar é o Hans Staden, que é um alemão que veio para cá, para o que seria hoje, né, o Sudeste, lá na praia de Bertioga. O navio dele naufraga e ele é preso pelos índios. Naquela época, os índios praticavam antropofagia, que é o canibalismo. Não faziam isso por necessidade, era uma questão cultural. Quando você se alimentava de um guerreiro, quando você se alimentava de um ser poderoso, você, na cultura indígena, tupi, adquiria a força desse ser. Hans Staden é capturado e preso pelos índios. E ele vai, com certeza, ser comido. Mas vejam só o que aconteceu nessa história. Outro indivíduo é preso junto com Hans Staden e, infelizmente, é devorado antes dele. Hans Staden presencia todo o ritual indígena de canibalismo e consegue registrar isso para nós, até porque, né, ele se salvou dessa questão toda. E articulando, falando com os índios a respeito do que ele estava presenciando, ele questiona um guerreiro indígena que estava ali no ritual e diz: veja só, isso está errado, não faça isso, comer seres humanos é coisa de fera, é coisa de onça, é coisa de jaguara. Jaguara é onça em tupi antigo. E aí o índio simplesmente olha para o Hans Staden e diz uma célebre frase: Jaguaraixé, eu sou uma onça. Essa frase se torna bastante importante e característica na obra
do Randstaden, que consegue se salvar, ele consegue postergar, né, o ritual do qual ele seria cometido e acaba ficando amigo dos índios e vai para a Europa e nos dá esse presente aí, que é esse livro, Duas Viagens que ele faz ao Brasil. Não bastou fazer uma, ele ainda fez duas, né? Então, essa literatura informacional é importante para nós por conta disso. Outra literatura produzida nessa época é a literatura catequética. Nós vemos um movimento da Igreja Católica de converter esses índios. Converter esses índios para aumentar o número de fiéis. Uma figura muito importante aqui no Brasil e também lá na Europa é o Padre Manuel da Nóbrega. Ele faz um discurso a respeito da conversão dos índios, do porquê é importante para a Igreja converter os índios, e isso ajuda a novos padres virem aqui para o Brasil exercer essa função, essa missão catequizatória. O mais importante desses padres, sem dúvida, é o Padre Anchieta, que chega aqui em 1554 e em praticamente 6 meses ele escreve uma gramática da língua tupi, que era a língua mais falada na costa brasileira. Essa gramática se tornou tão importante que foi publicada na Europa para que os padres antes aprendessem lá a língua tupi para chegar aqui já sabendo falar ou ter uma noção básica dessa língua. Porque era muito mais fácil você apresar os índios e catequizá-los, ensiná-los sobre a fé cristã na sua própria língua do que você ensinar primeiro português para depois ensinar esses índios a religião católica. Nós vamos ver então que os padres jesuítas são muito importantes na difusão dessa língua. Eles elaboravam lá aldeamentos, várias tribos indígenas num mesmo lugar, para poder catequizá-los. Catequizá-los na língua tupi. Então houve uma mistura da língua portuguesa com a língua indígena, que criou uma língua que ficou conhecida como língua brasílica, que foi a língua do Brasil por muito tempo. Essa língua se espalhou aqui pelo sudeste, se espalhou também pelo norte do país e foi bastante importante na difusão dos elementos cristãos e católicos. O Padre Anchieta também produziu poesia, além da gramática, e teatro, justamente nessa perspectiva pedagógica para ensinar aos índios essa cultura cristã. Mas vamos refletir a respeito disso. O quanto disso ainda não acontece hoje? Calcula-se que na época que os portugueses chegaram aqui havia entre 20 e 30 milhões de indígenas no Brasil. Hoje esse número não passa de 2 milhões. O quanto essa perspectiva de você ensinar sua cultura, né, para um povo que já tinha uma cultura extremamente consolidada, não é uma estratégia de dominação, não é uma estratégia de extermínio. Foi de fato isso que aconteceu e vem acontecendo ao longo desses 500 anos. Nesta aula falamos sobre quinhentismo, né, e da presença dos índios aqui no Brasil quando da chegada dos portugueses. Bem como essa literatura inicial, que foi uma literatura de mera informação, um mero documento, e a literatura catequética na formação dos índios. E é isso. Muito obrigado. Até logo.